Bate-papo Novo Tempo. É isso aí, minha gente. Começando mais um Bate-papo Novo Tempo. Toda quinta-feira nós temos aí o nosso bate-papo com o nosso querido pastor João Batista. Ele que é o nosso amigo aí, que é o grande entendedor de parábolas. Não, ele é muito modesto, gente. Não pode exagerar também, né? Eu tô aprendendo muito também, porque eu tenho me concentrado bastante nas parábolas, a gente acaba aprendendo, né? Muitas coisas que antes a gente não sabia também, né? É verdade. Agora, as parábolas são importantes para a gente poder entender. Claro. Embora sejam alegorias, ilustrações, nós podemos gerar muitas lições para os nossos dias hoje, né? Exatamente. Na verdade, as parábolas são uma forma de ilustrar as verdades do reino. Foi uma forma literária que Jesus utilizou, um recurso literário que Jesus utilizou na sua época para exemplificar as verdades do reino. A gente até compara alguns bons pregadores e muitas vezes, pastor, eu percebo isso, né? Às vezes a gente tenta pregar para alguém com muitos textos, uma explanação perfeita, mas muitas vezes uma história que a gente conta no final arremata muito bem o sermão, né? Jesus, ele usava uma comunicação muito simples e muito clara, que qualquer pessoa conseguia entender o que Jesus pregava. Ele usava diferentes tipos de ilustrações, além das parábolas. Ele usava os lírios no campo. É verdade. Observar os lírios no campo. Então, Jesus utilizava esses recursos para tentar, de alguma forma, cativar, atrair a atenção das pessoas e conseguir chegar com a mensagem no coração delas. E muitas das vezes ele pregava para pessoas muito simples, então ele tinha que ter uma linguagem muito simples também, né? Nada muito difícil. Se você for observar a mensagem de Cristo, ele alcançava tanto os escribas e fariseus, tentando falar numa linguagem dele. Tem uma parábola que Jesus até conta ali para um intérprete da lei, que está em Lucas 10, do verso 25 a 37, que é a parábola do bom samaritano, para alcançar um intérprete da lei. Então Jesus, ele alcançava todo o público, mas ele falava dentro de uma perspectiva que a pessoa conseguia entender. Sim. Né? E isso tornava a sua comunicação bem acessível. Ele adequava, né, a sua linguagem para o público. Exatamente. Eu sei que a minha área não é comunicação, mas eu vou aqui, diante de um grande comunicador aí, Nossa. Eu vou citar algo importante. Comunicação, ela não é aquilo que você quer transmitir. Comunicação eficaz é aquilo que o ouvinte está entendendo. Exatamente. Porque às vezes você acha que você está comunicando de maneira correta e a pessoa está entendendo. Você pode estar falando e ninguém está entendendo nada, eu né? acho que a comunicação perdeu a sua eficácia. Exatamente. Mas, pastor, hoje a parábola é uma parábola da internet, é isso? Não é, não? Essa rede aqui não é da internet. Não é, não. Então ela está, olha só, você que está acompanhando com a gente, estamos em Mateus 13, do verso 47 até o verso 49. É a chamada parábola da rede. Vamos ler? Podemos ler, pastor? Pode ler. Vamos antes orar a Deus, né? Vamos. Senhor Deus e Pai, queremos aqui pedir que o Senhor nos ajude a entender esta parábola e que ela possa trazer grandes lições para a gente. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Diz assim: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Uau! É uma parábola pequena também. Na verdade, Só que você está sempre aumentando, né? Você começou com uma de um verso, depois a segunda foi de 2, essa foi de 4. De 4 versículos. Depois a gente aumenta mais. Aumenta, né? Essa sessão de Mateus aqui do capítulo 13, na verdade todo o capítulo 13, a gente vai perceber que temos aqui 10 parábolas no único capítulo. 10 parábolas. Então é uma sessão de parábolas. Não é que Jesus está ensinando 10 coisas diferentes. Mas na verdade Jesus está ensinando para um público diferenciado. Na verdade, quando as pessoas iam ouvir a Cristo, vinham pessoas de diferentes lugares, né? Vinham agricultores, pescadores,
vinham escribas, né? Intérpretes da lei, fariseus, publicano, que era uma outra linha, né? Que eram os cobradores de impostos no tempo de Cristo. Então, esse era o público de Cristo. Agora, como que você vai falar algo em que vai alcançar todos esse público, assim? É desafio, né? Difícil, hein? É difícil. Imagina que você tem um público que convive no seu dia a dia com coisas diferentes. Então, qual é a linguagem que vai alcançar e vai comunicar a verdade do reino para essas pessoas? Então, Jesus, ele faz isso por meio dessas parábolas. Ele vai contando diferentes histórias. E nós, por exemplo, já falamos aqui a parábola do homem lá, do tesouro escondido, um exemplo, né? Lá no campo. Tenho certeza que o agricultor entendeu o que Jesus estava dizendo, né? Porque, de alguma forma, ele estava familiarizado com a terra, sim, com o tesouro escondido, com o arado, né? Com os princípios da terra. Então, ele alcançou os agricultores. Nós falamos aqui também da pérola, não é isso? Foi. Então, ali alcançou os comerciantes, aqueles que negociavam pérola, negociavam ouro. Veja que é praticamente a mesma coisa, a mesma verdade, só que de uma perspectiva diferente. E para alcançar um público diferenciado. E nós falamos no nosso último encontro que falaremos hoje da parábola da rede. Sim. A parábola da rede, se a gente for fazer uma análise, a gente vai perceber que é uma parábola que Jesus já contou, apesar que não falamos ainda dessa parábola aqui, que é a parábola do joio, né? Do trigo e do joio. O joio era uma espécie de erva danina que dava no meio do trigo. Então, e você não podia arrancar o joio porque danificava o trigo. E agora, só que o joio e trigo só ia entender um agricultor. Agora ele vai falar da parábola da rede. E eu creio que a parábola da rede, quem vai entender de maneira clara era os pescadores, que era uma profissão... Que lidavam com ela, né? Isso, que era uma profissão muito comum no tempo de Cristo. Eu achei interessante, eu estava dando uma olhada nessa parábola. A palavra aqui, rede, a palavra usada aqui no grego é uma palavra não muito usada. Não era uma rede, aquela rede comum, a rede mais simples. A palavra usada aqui. Não era aquela rede que você pescava muito fácil ali na margem. Não, até porque aqui fala em mar, né? Isso, era a rede lançada ao mar, aquela que puxava mesmo todo tipo de peixe, né? São as maiores redes, né? Sim. De pesca, apesar que eu não sou dessa área, né? Mas eu já vi alguma coisa, as maiores redes, aquelas que têm metros e metros, porque tem que alcançar a profundidade, né? Os maiores peixes estão na profundidade. Então, são rede lançada ao mar, ao grande mar. O mar é grande, amigo, né? Então, com uma rede pequena, você não faz nada lá no mar, né? Então, de fato, é uma rede muito grande e ela traz aqui toda espécie de peixe. Está no verso 47, né? Isso. Pega toda espécie de peixe. Verso 47. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que lançada ao mar. Veja, o reino dos céus é semelhante a essa rede que lançada ao mar, ela pega toda espécie de peixe. E quando está cheia, os pescadores arrastam para a praia e, assentados, eles escolhem os bons para os cestos e os ruins para deitam fora, né? Então, imagine a cena, né? Então, eles vão ao mar, jogam a grande rede, recolhem os peixes, né? E é interessante que até apresenta aqui que existem peixes ruins, né? Então, isso aqui faz uma alusão de que no tempo de Cristo também já existia separação entre alimentos limpos e alimentos impuros, né? Então você vê que existe a expressão ruins. Muitos dizem, eu posso comer de tudo. Não, aqui a maior prova é que até na pesca eles faziam uma categoria entre os peixes bons e ruins. E aqueles que eles não comiam tinham que jogar fora. Voltar para o mar. Ou voltar para o mar. Essa era a regra.
Então, agora, pastor, uma pergunta aqui que alguém pode estar fazendo. sim. Porque nos outros o senhor ia dizendo o significado. Claro, alguém pode estar eu vou perguntando, chegar. essa rede aí, o que é? Alguém está querendo... Tá. Eu ia chegar lá, né? Uhum. Eu tô Primeiro exemplificando contextualizando. porque não é a nossa praia, né? Uhum. Pescar. Então, essa rede aqui é o alcance da mensagem do Evangelho. Uhum. O Evangelho, ele alcança todos, não é isso? Sim. Ele alcança uma dimensão grandiosa. E hoje, milhares e milhares de cristãos dizem que servem a Cristo hoje. São seguidores de Cristo. Então, essa rede aqui representa o alcance do Evangelho. Né? Você percebe que bem no início aqui, quando vai falar da rede, fala assim, o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede. Então, é uma rede. O reino dos céus, a mensagem do reino, a mensagem do Evangelho é semelhante a uma rede lançada ao mar, lançada ao mundo perdido. E ali, essa rede, ela tem um amplo alcance. Lembra que nós falamos da dimensão da rede? Sim. Então, ela tem um amplo alcance e ela alcança todos. E todos são alcançados por essa rede. Uhum. Tanto os bons quanto os ruins também, né? Isso mostra que Deus dá oportunidade para todo mundo, né? Ouvir e Isso tomar uma joga decisão. por terra a teoria da predestinação. De que nós fomos predestinados, uns foram predestinados para a salvação e outros foram predestinados para a perdição. A salvação é para todos. Sim. A rede alcança todos. Todo mundo, todo mundo. Agora, infelizmente, nem todos são transformados por esse evangelho que o alcança. Né? Então, haverá um momento em que os pescadores aqui representam, né? O próprio texto vai dar o significado, ó, no verso 49. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão. Veja, eles vão só separar aqueles que foram, de alguma forma, alcançados por essa rede, pela mensagem da salvação, pela mensagem do Evangelho. Só que vai ocorrer ainda uma outra separação. Então, esses pescadores aqui representam os anjos, aqueles que participarão ali no juízo, e separarão os maus dentre os justos. Aqui vai ocorrer a separação. Você percebe que é a mesma coisa da parábola do trigo e do joio. Não tem nenhuma diferença. Né? Agora, quem separa? Eu posso, por exemplo, lá na minha igreja, pastor, lá na minha igreja, realmente tem uns peixes lá, carne de couro. Perne de couro mesmo. Nossa. Imundo, ruim. Então eu vou lá e vou separar. Não. Quem é que separa? Só Deus, né? Só Deus na consumação do século. Os anjos irão separar na consumação. Eu não posso fazer essa separação. Você não pode. Até porque a gente não conhece o coração de ninguém. Não conhece o coração. Você percebe que separarão os maus dentre os justos. Você percebe que até a volta de Jesus, os maus, os ruins, eles estarão no meio do justo. O joio, aquelas pessoas que são ruins, pessoas que vão semana após semana na igreja. Ouve sermões, ouve mensagem, mas não deixa, elas não deixam Cristo transformar em seus corações. Elas continuam com o coração petrificado. Elas continuam mais. Elas continuam nas suas ações mais, na sua rebeldia contra as leis de Deus, contra a vontade de Deus. Então, no juízo final, isso vai vir à tona, porque é o caráter da pessoa que não foi transformada até a volta de Jesus. E Jesus percebia muito isso, né? Porque, embora ele estivesse na terra, ele era Deus, ele percebia ali que alguns que ele estava vendo não estavam recebendo muito bem as suas explicações, né? Os seus sermões. Sentia dureza no coração de muitos escribas e fariseus. Imagina, por ali. exemplo, uma pessoa que é má, ouve um sermão desse. É um sermão duro. Sim. Na verdade, os sermões de Cristo, pregado por Cristo, são sermões duro mesmo. Não era assim mensagem fácil de ser aceita, de ser assimilada. Um dia Cristo prega um sermão tão forte, mas tão forte, que só ficaram os 12 discípulos. E ele ainda olha para os discípulos e pergunta: vocês querem ir embora também? E aí Pedro diz assim: Senhor, para onde nós iremos? Se tu tens a palavra
da vida eterna. Se as palavras que saíam dos lábios de Cristo eram as palavras de vida eterna, então para onde nós vamos? Disse Pedro. Então, na consumação do século ficará mais visível quem é mau, quem é bom, quem é justo, quem é injusto. Então não adianta a gente querer viver uma vida enganando a nós mesmos, porque a gente não engana a Deus. Sim. Não adianta a gente querer viver a nossa vida de qualquer jeito e não querer ter a nossa vida transformada por esse evangelho. Veja, o evangelho nos alcança, mas nem sempre esse evangelho que nos alcança nos transforma de maneira completa. Exatamente. É isso que essa parábola aqui nos ensina, né? O alcance do evangelho é grandioso. O mundo inteiro ouvirá a mensagem da salvação. Por isso que diz, muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Escolhidos. Esses escolhidos não é da perspectiva de Deus. Não é ele que escolheu poucos, mas é que poucos escolheram a ele. É verdade. Acho que já entendemos bem. É isso. Não tem como a gente dar muita volta aqui. Já temos aí a ideia da próxima, do próximo ainda não, né? Não, eu vou deixar para escolher. Por quê, Jorge? Porque eu preciso só acertar um detalhe contigo, a quantidade de nossos encontros. Sim. Né? Tá. Para a gente fechar aqui essa sessão de parábolas. Mas nós temos muitas parábolas que nós poderíamos conversar no próximo encontro, né? Nós temos aí dezenas de parábolas aqui contadas aqui pelo Evangelho e, consequentemente, uma ou outra ficará de fora, né? Mas eu convido o amigo ouvinte a estudar essas parábolas, a entender o seu significado, e eu tenho certeza que cada uma dessas parábolas tem uma lição poderosa para o nosso crescimento espiritual. Você viu, a gente está aqui conversando já tem 16 minutos. Olha aí. Uma parábola de 4 versos. Versículos, exatamente. Então dá para tirar muitas lições. Vamos terminar orando, pastor? Ora para a gente, orar. por favor. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Amém. Obrigado porque Tu procura nos alcançar de diferentes maneiras. E as parábolas é uma forma prática e simples de Tu nos alcançar dentro da nossa própria perspectiva, daquilo que nós vivemos, do nosso dia a dia, do nosso trabalho. Então, obrigado porque a Tua palavra nos alcança. Amém. Que a cada dia possamos ter o nosso caráter transformado, que a cada dia possamos clamar o poder do alto para termos a nossa vida transformada, para que naquele glorioso dia possamos estar com o nosso caráter transformado para nos encontrarmos contigo e vivermos eternamente contigo. Amém. Permaneça conosco, é o que nós te pedimos, não porque merecemos, mas pelos méritos de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Tá aí o nosso bate-papo que volta na próxima quinta-feira, se Deus quiser. Bate-papo Novo Tempo.